Bom dia! Seja bem-vindo ao meu quarto. Está preparado para ouvir o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje? Ajeite-se, feche seus olhos, respire fundo, peça para o Espírito Santo falar aos seus ouvidos, tocar o seu coração. Amém. O Espírito Santo está ao nosso lado. Bom dia, Pai. Bom dia, Mãe. Vocês dois estão aqui hoje. Bom dia. Vamos ter um momento de reflexão na palavra do Senhor Jesus, a Bíblia. Vamos lá em Gênesis 8. Gênesis 8, se você estiver com a sua Bíblia, pegue. 8, 9, vamos estar lendo. E eu tava lendo aqui, né? E como é engraçado quando a gente não estuda, né? Não repara na história. E eu nunca tinha reparado na história de Noé, como tem coisa pra gente aprender. Gente do céu, muita coisa para aprender com Noé. E além de ter muita coisa para aprender, tem muita coisa que eu não encontrei, que eu tava curiosa. Mas eu vou dividir com vocês. Então, a primeira coisa que eu achei interessante é que no versículo lá no 7:1, fala assim: Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. E eu fui lendo do 7, aí eu cheguei no 8, li o 8, e o Senhor só vai falar com Noé novamente lá no 8:15. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E eu fiquei pensando, nossa, dentro desses 2 versículos não tem mais nada falando que de Deus, sabe? Que Deus falou com Noé, alguma coisa do gênero. Só vai ter lá no 8:1, que fala: Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Então, o que aconteceu? Todo mundo entrou na arca, ficaram... aí Deus mandou a chuva, ficaram 40 dias e 40 noites. E não tem relato nenhum de que Deus orou, de que Noé orou a Deus, de que Deus falou com Noé durante esse tempo de chuva. Não fala nada. Aí só vai falar que Deus lembrou e cessou e começou a baixar as águas. E continua sem falar nada. Nem que Deus falou com Noé, nem que Noé falou com Deus. Aí só vai falar lá no 15, que Deus disse para Noé sair da arca. E sabe quanto tempo se passou? Que é o que eu fiquei mais impressionada. Olha quanto tempo se passou e a gente não tem nenhum relato na Bíblia falando sobre. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, ele tinha 600 anos. E olha aqui, lá no 8:13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Querido, Noé tinha 601 anos de idade e 2 meses. Você entende que Noé ficou dentro da arca mais de 1 ano? Gente, eu não sabia disso. Pra mim, que era tipo 40 dias, 40 noites. E tudo bem,
todo mundo foi para a terra e ficou feliz. E começou a acontecer as coisas. Mas não, foi mais de 1 ano dentro da arca. E eu fiquei pensando como que foi a convivência dessa família, como que foi o relacionamento com esses animais, como que teve alimento, como eu fiquei assim pensando nisso. E é engraçado que eu li isso daqui ontem e eu não fiquei pensando nisso, mas eu li hoje antes, né, hoje de manhã, e começou a vir isso na minha cabeça. Como que foi o relacionamento dessa família durante esse mais de 1 ano dentro da arca. E eu pensei que nós estamos passando por algo semelhante. Muitos de nós, nem todos mais, né? Mas durante um bom tempo, passamos por muito tempo dentro da nossa casa com aqueles que nós amamos. Ou não, né? Às vezes é um pé de guerra que a gente nem sabe mais se ama. Mas assim, nós passamos com aqueles próximos a nós. Né? Teve um tempo aqui em Curitiba que realmente foram 2 semanas que ninguém saiu de casa. E agora tem muitas pessoas que já voltaram a trabalhar, mas ainda tem pessoas que não saíram de casa. E a gente tem internet, a gente tem, né, televisão, a gente tem celular. Pensa na época de Noé, que eles ficaram mais de 1 ano dentro da arca e eles não tinham nada. Eles só tinham um ao outro e os animais. E eu fui pesquisar para mim ver se eu encontrava na Bíblia algum relato. Não encontrei nada de como estava lá dentro. Aí eu fui procurar na internet e também não encontrei nada do que estava lá dentro. Aí eu me lembrei de uma coisa, que o Senhor só revela para nós. Lembra que a gente já comentou? Ele só revela para nós aquilo que é relevante para nós. Aquilo que tem base para que nós cresçamos. E aqui veio uma ficha, que caiu uma ficha, que tá lá em Mateus 6,34. Eu vou abrir aqui, Mateus 6,34, que hoje de manhã o Senhor me levou a ler. 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E foi isso que o Senhor falou, que apesar de não ter nenhum relato falando sobre esse relacionamento, de não ter Noé murmurando, de não ter Noé reclamando, de não ter Noé orando, de não ter relatos de que o Senhor estava falando com Noé. Nesse período, o Senhor falou: a cada dia basta o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o hoje, se preocupe com o agora. E outra coisa, Lucas 12, 7. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Querido, o Senhor está falando para nós aqui na palavra dele, que ele sabe quantos fiozinhos de cabelo tem na nossa cabeça. E ele tá falando para você, não tenha medo. Lança fora o medo, porque no amor em Deus não há medo. Não tenha medo. Valem vocês mais do que muitos pardais. Meu querido, você é valioso. Você é precioso. Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Basta o Senhor estar conosco todos os dias, lançarmos nele o medo. Porque no amor não há medo, João fala. No amor não há medo. E o amor é Jesus Cristo.
que morreu numa cruz por mim e por você. E quando nós se perguntarmos, assim como eu me perguntei hoje de manhã, Senhor, como foi esse 1 ano de Noé dentro dessa arca, esse mais de 1 ano de Noé dentro da arca? E o Senhor falou, não vale vocês mais do que os pardais? Eu cuido de vocês porque eu sei os fios de cabelo que tem na tua cabeça. O que é importante para nós, querido, é que o Senhor cuida das nossas vidas. E o Senhor, Ele está atento. Olhe lá, nós lemos, Ele lembra de Noé. Assim como Ele também lembra sobre nós, sobre as nossas vidas. Ele lembra de mim, Ele lembra de você. Ele olha para mim, Ele olha para você. E Ele fala para mim, Ele fala para você. Eu cuido de você. Coloque em mim os seus medos, os seus temores. Porque eu estou atenta, eu estou olhando para você, eu estou cuidando das situações. Mas a cada dia basta o seu próprio mal. Não se preocupe com o mal de amanhã. Se preocupe com o mal de hoje. E eu acho assim, de coração, que era isso que Noé fazia. Porque Noé, a gente leu que ele demorou anos para construir a arca. Anos. E ele não se preocupava com o que as pessoas falavam, com o que os seus familiares falavam. Ele só estava preocupado em obedecer o que o Senhor estava falando com ele. Ele estava preocupado em obedecer. Ele sabia que o Senhor estava com ele, estava cuidando dele. Aí ele entra na arca, obedecendo ao Senhor. E ele fica lá mais de 1 ano. E o Senhor está falando para Noé, eu estou cuidando de tudo. E nós, nesse momento em que estamos passando, o Senhor está falando a mesma coisa que falou para Noé. Eu cuido de tudo. Então, querido, faça a sua parte. Sabe, Noé fez a parte dele, Deus fez a parte de Deus. Deus cuidou, mas Noé trabalhou. Deus cuidou, mas Noé confiou. Deus cuidou, mas Noé teve fé. Deus cuidou, mas Noé foi obediente. Deus cuidou e Noé foi fiel. E nós, Deus continua a cuidar. E como nós temos se portado, se comportado em frente às tempestades, em frente às dificuldades, nós temos que se portar como Noé. Nós temos que ser íntegros. E não se preocupar se o Senhor não responder a você. Não se preocupar se você, durante o período que você está passando, não se preocupar se o Senhor não falar com você. Porque mesmo Ele não falando, não te respondendo, Ele ainda está cuidando. Porque foi isso que aconteceu com Noé e nós podemos se sentir da mesma maneira. Ele está cuidando. Ele cuida de nós, mas nós devemos ser como Noé. E se nós quisermos ouvir e ter um relacionamento com o Senhor, é nós com Ele. Não é outra pessoa, não é o outro, mas é nós com Ele. Então, o que eu venho te chamar para o dia de hoje, para que você e eu tenhamos um relacionamento com Deus, confiamos, tenhamos temor. E olha que lindo no 9, Deus, de Gênesis 9, Deus faz uma aliança com Noé. E hoje eu vejo que essa aliança que Deus faz é o arco-íris. Hoje, o arco-íris é a bandeira de um público, né? Acabou sendo a bandeira de um grupo de pessoas. E que às vezes nós se esquecemos que o verdadeiro sentido da bandeira, do arco-íris,
o verdadeiro sentido desse arco no céu. É a aliança de Deus com Noé, é a aliança de Deus com o povo, é a aliança de Deus falando assim: eu cuido de vocês, eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio. E toda vez que vocês olharem para esse arco, vocês se lembrem do meu poder, vocês se lembrem da minha graça, vocês se lembrem porque eu acredito pra mim, assim, que não foi fácil essa tomada de decisão de Deus, porque ele fez nós tá lá com amor, ele viu que era bom, ele já tinha um relacionamento com as pessoas no Éden, com os animais no Éden, então destruir tudo isso, eu acredito no meu coração que não deve ter sido fácil pro Senhor, mas ele é justo. Deus é íntegro, Deus é justo. E ele falou, não foi para isso que eu criei a humanidade. Eu criei a humanidade para se relacionar comigo. Então ele manda o dilúvio e ele faz um arco-íris. E eu queria trazer para nós que quando nós olharmos para o arco-íris, quando nós, independente se ele está no céu ou se ele está em outro lugar, que você e eu lembramos de que o arco-íris é a aliança que o Senhor fez conosco. Não só lá com Noé, mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, querido. Ele também fez uma aliança conosco, uma aliança eterna que dura para sempre. Esse arco-íris significa que Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer estar na nossa vida. Deus quer nos encontrar quando nós morrermos lá com Ele no céu. E quando você olhar para o arco-íris, você se lembre disso. Você reflita sobre a sua vida. Você reflita como você tem caminhado. Lembre de Noé. Lembre dessas características que nós estamos falando desde a semana passada. Lembre se você tem essas características, se você está lutando por essas características na sua vida. Tatue no seu coração, querido, esse arco-íris, essa aliança, esse amor, esse cuidado de Deus sobre nós. E não se esqueça de que Deus está cuidando. Ele não está no controle, porque senão ele mentiria para nós. Porque ele deu a terra para que nós cuidamos. Ele deu as nossas vidas, o nosso livre-arbítrio para que nós cuidamos. Mas apesar de ele não estar no controle, ele não tá, ele está ao nosso lado. Ele está sendo passageiro. É um carro, ó, acabei de vir na minha cabeça. É um carro. Nós somos o motorista desse carro, mas o Espírito Santo está aqui, ó, no banco do passageiro. Ele está ao nosso lado, nos orientando. Ou, melhor, ele pode ser até o GPS do seu carro, né? O caminho é a salvação. O caminho é encontrar com Jesus. E o GPS, que é o Espírito Santo, está falando assim: vire à direita, vire à esquerda, continue reto. E quando nós saímos do caminho, o Espírito Santo fala: recalculando rota. Mas nós, às vezes, somos teimosos e não queremos ouvir. Então, lembre-se disso. Lembre-se que o Espírito Santo está com você, que o caminho é Jesus e que o alvo, o final da nossa jornada é se encontrarmos com Deus. E só faremos isso se prestarmos atenção no caminho e se escutarmos o Espírito Santo, que é o nosso GPS. Mas quem está dirigindo esse carro sou eu e é você. Mas o Senhor está cuidando. O Senhor está ali, ó, cuidando. Mas a decisão é sua. E as consequências das suas decisões são suas também. Então, é isso que eu queria deixar para nós. Que eu aprendi com Noé. Olha, Noé, eu tô surpresa com a história dele. De verdade. Mas que Deus possa ter falado com você assim como Ele falou comigo nesses dias. E amanhã se encontraremos aqui novamente às 8 horas.
E vamos ver por onde Deus nos dirige a estar ouvindo a palavra que Ele tem para nós no dia de amanhã. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Renova, Senhor, em nós as suas misericórdias, renova em nós a sua graça, o seu amor, a sua identidade, o propósito, Senhor, a aliança com o Senhor, Pai. Renova, Senhor, nesse momento em nossas vidas, assim como diz na sua palavra. Renova, Pai, o nosso amor, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso temor, a nossa confiança, Senhor. Renova em nós, Pai, o nosso caráter, que seja um caráter igual ao do Senhor. Que nós não venhamos a dar ouvidos ao que os outros falam. Que nós venhamos estar atento à voz do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor manifeste em nós esse amor. Que o Senhor manifeste em nós a sua salvação. Porque nós somos a geração, Pai, que se levanta para pregar as boas novas. Que é, Senhor, a restauração do Éden. A restauração do teu reino. A restauração do relacionamento com o Senhor. O Senhor nos chama para um relacionamento com o Senhor, Pai. Que nós venhamos, Pai, a buscar em Ti, Senhor. A orar mais, a ler mais a Bíblia, a ter mais intimidade com o Senhor, a estar mais atento à sua voz, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor, manifestando em nós o que diz na sua palavra, Deus. E que nós venhamos estar atentos àquilo que o Senhor fala conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido. Um bom dia para você que está aqui. Tânia, tia Rose, tia Néia, Valmir, Kellen, seu Laertes, mãe. Bom dia para vocês. Que Deus guarde, manifeste em você e use você como canal da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Se encontramos aqui amanhã, às 8 horas, para aprendermos mais, para buscarmos mais esse relacionamento e essa intimidade com o Senhor. Amém? Um beijo para você. Tchau, tchau. Até amanhã.